Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no Apocalipse, o módulo 9, a Igreja cruzando os séculos. Este é a parte 32 dessa série. Nós estamos na Igreja de Laodiceia. Já fizemos uma apresentação desta igreja, detalhando o que nós encontramos no versículo bíblico. E agora vamos avançar nesta avaliação. Depois do Senhor dizer à igreja de Laodiceia de que eles eram, voltando aqui, infeliz, miserável, pobre, cego e nu, isto por causa da maneira como eles desenvolviam a sua fé. Aqui eu volto a enfatizar. Quando nós estamos falando de uma igreja nesse estágio, nós não estamos examinando a sua base doutrinária, porque não foi isso que fez a igreja chegar nessa condição. Foi a doutrina dos nicolaítas, que é o homem comandando a obra de Deus segundo o seu conhecimento natural, e não em conformidade com o prescrito na palavra de Deus. Todas as vezes que nós temos essa condição, estes homens que estão na liderança das igrejas, sejam elas quais forem, eles têm uma tendência de se apoiar no poder religioso e no poder político para manipular a situação e fazer cumprir os desígnios divinos. Então, este é o drama desta igreja. É por isso que ela se vê rica e abastada, ou seja, ela não precisa de nada, ela sabe fazer um planejamento estratégico, sabe empreender ações de marketing, ela sabe, pelo conhecimento teológico, quais são os parâmetros para uma boa pregação. Só que a ênfase não é a graça mediante a fé, a ênfase é a graça acompanhada de obra, acompanhada do esforço humano. O que, em contrapartida ou em contraposição a essa condição, nós devemos nos lembrar de quando Jesus, ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. É muito difícil nós entendermos esta palavra de Jesus, porque a gente tende a imaginar ou tende a conceber um padrão de condução dos trabalhos divinos de acordo com os ditames da nossa consciência. Achamos que é certo e fazemos. Mas, quando não há esse fluxo contínuo com o Senhor, essa dependência de Deus, esse ramo tirando da videira verdadeira a sua seiva para tocar a obra de Deus, ele cai neste diagnóstico. Ele é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Note uma coisa. Por que ele estando rico e abastado e não precisando de nada, ele não se percebe infeliz? Esta palavra infelicidade, a gente pode trocar ela como angústia, a gente pode trocar como preocupação, ansiedade, e até o quadro crônico de depressão, são características desta infelicidade. Por quê? Porque à medida em que a pessoa vai se apoiando no seu próprio esforço para realizar a obra de Deus, ela vai despendendo energia. Aquilo que ela quer alcançar e aquilo que de fato ela consegue, há um gap. E quanto maior esse gap, maior é a sensação de tristeza que ela carrega dentro de si. Mas por que ela não consegue perceber isso e não se vê miserável? Porque é cega. Ela tem tanta certeza que está fazendo a coisa certa, apesar do resultado não ser alcançado, que a cegueira espiritual dela impede ela fazer um diagnóstico da sua verdadeira situação espiritual. E qual é essa situação? Ela está nua.
ou destituída da glória de Deus. Como assim destituída da glória de Deus? Jesus, ele nos deu o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, mas o poder tem que vir sobre nós, ou seja, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele tem que fluir de nós, ele tem que ter liberdade para operar aquilo que ele faz, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo a partir do fluir do nosso ventre. Então, quando isso é interrompido, nós estamos nu, ou seja, estamos fazendo a obra de Deus humano, de forma humana. Esta é a nossa condição espiritual. Por isso que, na sequência, Jesus diz: aconselho-te que de mim compres. Olha só, como é que nós podemos comprar algo no reino de Deus? Vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 55, e nós vamos entender a moeda de troca no reino espiritual. Diz assim: a todos vós, os que tendes sedes, vinde as águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como que nós podemos chegar ao Senhor e comprar vinho e leite se ele já declara de antemão que não temos dinheiro? Que não temos dinheiro. Como é que funciona isso? Eu estou absolutamente sem dinheiro, não tem nada no meu bolso. Eu preciso comprar vinho e leite. Vou chegar diante de uma pessoa e digo: olha, eu vim aqui porque eu descobri que eu sou miserável, eu descobri que eu estou absolutamente sem dinheiro nesse momento e infelizmente eu preciso de vinho e de leite e só você tem para me oferecer. Essa pessoa, no mundo moderno, ela ia olhar para você, fazer uma avaliação. Ela ia perceber que talvez tivesse alguma coisa de valor na sua pessoa, na maneira como você se apresentou, na maneira como você colocou a sua necessidade. E ela poderia dizer algo assim: ok, você não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro. Vamos fazer o seguinte: você vem aqui num restaurante, podia ser um restaurante, já está pedindo vinho e leite, podia ser o supermercado. Você vem aqui no supermercado, eu preciso de alguém que varra todo o espaço durante o dia inteiro, da manhã até o final da noite, e o valor desse trabalho vai pagar o teu vinho e o teu leite. Ou seja, eu tenho que dar de mim mesmo para poder receber o que eu preciso. Então, quando diz: vem comprar sem dinheiro e sem preço, no mundo antigo, a única maneira de eu comprar sem dinheiro e sem preço é me oferecendo como escravo. Inclusive, há uma situação registrada em Deuteronômio que diz mais ou menos assim: que se um escravo ele trabalhar por muitos anos com o indivíduo, até chegar o tempo em que ele deverá ser libertado, se ele porventura se casar, ele poderá ir e deixar a sua esposa, porque ele não pode levar a sua mulher junto com ele, nem a sua mulher, nem os seus filhos, mas ele está livre, ele pode ir embora. Se porventura ele entende que ficar debaixo daquela servidão é melhor do que ir embora, ele pode assumir a condição de permanecer escravo. E aí ele tem que furar a sua orelha como sinal de que ele vai permanecer escravo até o final da sua vida. Então, observa, ele precisa, no caso, ficar com a sua esposa e com os seus filhos. Ele quer estar com sua família. A única coisa que ele tem é a sua vida. Então ele entrega a sua vida. Desse modo, quando
Aconselho-te que de mim compres. Se, olhando para o diagnóstico anterior, a igreja de Laodiceia é uma igreja miserável, para ela poder comprar, ela tem que se entregar. Ela tem que cumprir aquilo que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Negar a mim mesmo significa negar o meu estado consciente, no sentido de negar a minha mente e as minhas emoções, negar a minha condição natural, negar a minha vida psique, negar a vida que eu recebi do ventre da minha mãe. Isso é negar, porque essa vida, ela está caminhando para a morte, e receber a vida de Deus. Então eu passo pelo instrumento de morte. A cruz é o instrumento de morte. E, passado pela cruz, que é o instrumento de morte, eu começo a seguir Jesus na condição de ressuscitado. Então entenda, eu saio de uma condição de morto para os meus delitos e pecados, passo por esse processo em que o velho homem morre nessa condicionante e levanto como homem espiritual, ressuscitado, porque eu tenho agora a vida de Deus dentro de mim, a vida Zoé, a vida de Deus. Quem tem Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida eterna. Então essa é a condição do homem para conseguir comprar o que ele precisa comprar. Ele tem que entregar a sua vida. No caso, se esse grupo que está nessa condição, cego, mas convertido ou nascido de novo, ele está na condição de quem dorme. O apóstolo Paulo fala disso em Efésios no capítulo 5. Ele diz: desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Por que há uma equiparação entre dormir e o morto, dormir ao lado do morto? O morto é o homem natural. O morto é aquele que espiritualmente está desligado da graça divina. Ele nasceu e ele aí nasceu naturalmente, mas ele ainda não conheceu o Evangelho, não tomou uma decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador. Ele está morto. Agora, o que dorme é o cristão que nasceu de novo, mas ele deixou embotar o seu conhecimento, o seu entendimento da palavra de Deus, e ele passou a agir como este que dorme, com os mesmos referenciais que o mundo tem para resolver qualquer equação nesta existência. Então ele está dormindo. Esse também tem que vir comprar. Comprar o quê? Ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças. Observe um detalhe. Ele é chamado a comprar ouro refinado. O que é ouro refinado? Nós temos aqui o cristão. E nós temos aqui, diante do cristão, a cruz de Cristo. Este cristão que tem a cruz de Cristo, o elemento, o vínculo entre o cristão e a cruz de Cristo é a sua fé. Este é o vínculo entre o cristão e a cruz de Cristo. Esta fé, ela é um dom de Deus. Então, esta fé é um dom de Deus. Ela é recebida no ato do novo nascimento, quando o homem deixa de ser natural e ele se torna espiritual. Então, ele tem uma fé que é um dom de Deus, que é o vínculo dele com a cruz de Cristo. Ok, eu tenho a fé. Esta fé que eu e você temos, que está vinculado à cruz de Cristo, esta fé, ela não é algo palpável, ela não é do mundo natural. O que é do mundo natural? Aquilo que faz parte dos sentidos naturais do ser humano. Então, aquilo que ele vê,
aquilo que ele ouve, aquilo que ele cheira, aquilo que ele apalpa, aquilo que ele coloca no seu paladar. Essas são as coisas que faz ele ter vínculos com o mundo natural, com o mundo sobrenatural. O que é o mundo sobrenatural? É o mundo onde está o reino de Deus, o mundo onde Deus está no domínio. Na oração do Pai Nosso é traduzido da seguinte maneira: que seja feita a vontade nos céus, na terra, assim como ela é feita nos céus. Então tem um ambiente onde a vontade de Deus é perfeitamente captada, e nós estamos num ambiente onde estamos em um mundo caído que jaz no maligno, e o contato entre esses dois ambientes é mediante o vínculo da fé. Quando você se conecta com Deus no vínculo da fé, você descobre uma coisa importante. Você tem dentro de você o Espírito Santo. Isso torna o homem espiritual. Ele nasceu de novo, ele tem um novo coração, um novo espírito. O coração de pedra foi colocado de carne no lugar do de pedra, e o Espírito de Deus está com ele. Então o Espírito de Deus, ele é o vínculo, o Espírito de Deus é o vínculo entre o homem e o trono de Deus. É aberto um canal entre o homem e o trono de Deus. Este canal este canal que é aberto é o canal dentro do indivíduo. Então, quando Jesus disse: não busque o reino de Deus aqui nem acolá, porque o reino de Deus está dentro de você. Então, o reino de Deus está dentro de mim, porque dentro de mim eu tenho o Espírito de Deus que me conecta com o trono de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai tratar desta questão, por exemplo, em Efésios, no capítulo de número 2. Vamos lá, Efésios, no capítulo de número 2, no versículo 18, quando ele diz: por ele é Jesus Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. É por isso que o reino de Deus está dentro de nós. Agora, entenda uma coisa: eu tenho a fé, você tem a fé. Como é que eu, César, vou saber que eu tenho a fé? Como é que você vai saber que você tem a fé? Simples. Nós somos submetidos a uma provação, e esta provação, ela vai pôr a nossa fé em prova. Como é que nós sabemos disso? Nós podemos encontrar em 1 Pedro, no versículo de número 6 e 7, ele diz: nisso exultai, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, quer dizer, nem todos precisam passar por esse procedimento, mas se necessário, sejais contristados, olha a presença da tristeza, por várias provações. E ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos entender de que nós estamos falando, porque muitas vezes nós olhamos essa expressão, ouro refinado pelo fogo para você se enriquecer, isso tem que ser comprado, e nós não entendemos a lógica de Deus para nos colocar em um ambiente de prova. Entenda, quando o homem caiu, Adão, lá no Jardim do Éden, quando ele cai com ele toda a humanidade. O que Deus diz basicamente para Adão? Ele diz assim: a terra vai produzir espinhos e abrolhos. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que, a partir da queda, nenhuma atividade no planeta Terra, ela
vai ela vai gerar um resultado esperado, necessariamente. Em outras palavras, se você tiver uma lavoura e plantar soja na lavoura, pode ser que naquele ano a colheita de soja seja aquilo que você tem de expectativa de colheita, ou pode ser que naquele ano dê tudo errado. Uma praga nova que surge, a chuva que não chega na hora certa, uma grande seca, enfim, pode acontecer N fatores e ao final há um fracasso da colheita. É por isso que grandes plantadores, eles plantam e fazem um seguro para não perder muito. Então esse é a trajetória de um plantio. Da mesma maneira que ao longo do ciclo da agricultura, você pode passar por uma situação que você não consegue um bom resultado. Isso acontece em todas as atividades, em todos os níveis. Por exemplo, uma pessoa ela vai limpar um grande pátio com produto de limpeza. No meio do pátio, no meio da limpeza, ela descobre que não tem os produtos de limpeza apropriados. Ela tem que parar, por quê? Ela não conseguiu cumprir a sua atividade porque faltou material de limpeza. Ou então, uma fábrica, ela pode ter que parar o fluxo de produção porque a principal máquina quebrou. É uma tribulação. Ou então, a pessoa pode, numa viagem, descobrir que 2 pneus furaram e agora ela não tem mais step para continuar a sua viagem. Ou ela pode ir comprar uma passagem de avião e o tempo fechar e o aeroporto de destino não tem mecanismo para descer a aeronave guiada por radar. Então tudo isso são tribulações, são espinhos e abrolhos crescendo na Terra. Essa é uma condição natural do planeta Terra. Os homens, naturalmente, descobrem mecanismo de equacionar essas situações. Então nós temos aí, por exemplo, a ISO 9000, que é uma medida de qualidade, e ela tem contingenciamento de riscos para cobrir o parque fabril e impedir que a produção quebre, porque ela está de antemão preparada para impedir esta quebra. Ok. O que eu quero colocar aqui é que quando há esse desajuste, quando há essa tribulação, quando há essa dificuldade, quando há essa desobstrução, o indivíduo que está vivenciando esse momento, ele é submetido a toda sorte de emoções. Por quê? Ele é responsável pelos resultados que estão na sua mão produzir. Então ele é movimentado, ele chega num ponto que ele pode entrar até em desequilíbrio emocional, se ele não estiver preparado para esta hora. Se ele é um cristão, cada momento, Lídia, seja bem-vinda. Se ele é um cristão, cada momento que ele é submetido a uma prova, ele pode acionar a sua fé. E ali é que ele vai descobrir se ele consegue transformar a sua fé em ouro ou não. Então, se ele conseguir cruzar uma prova pelo poder de Deus, ele colocou a sua fé em ação. Fé sem obra é morta. Se ele cruzar a aflição e não colocar dentro dela o poder de Deus, então ele saiu da situação, mas ele não colocou a sua fé em prova. Entenda. Seja bem-vinda, Lídia. Entenda. Lá no Salmo de número 90, encontramos Moisés. Moisés, ele era um homem com 80 anos de idade quando ele compôs o Salmo de número 90. Qual era a condição de Moisés? Moisés, ele tinha sido um homem chamado por Deus. Com que propósito? Ele tinha sido chamado por Deus
com o propósito de libertar Israel do Egito. Ocorre que a chamada de Moisés para libertar Israel do Egito, boa noite, a chamada de Moisés para libertar Israel do Egito aconteceu com 40 anos. Então vemos aqui, Moisés nasceu. Ele agora tem 40 anos. Com 40 anos, ele tem um chamado de Deus. E o chamado de Deus na vida dele era qual? Libertar Israel. Qual foi a atitude de Moisés? Moisés, ele era considerado filho adotivo de Faraó, filho de Faraó. Ele estava no palácio real. Ele tinha recebido toda a formação de um príncipe. Então ele conhecia as letras, ele conhecia a arte da guerra, ele conhecia o poder da palavra, ele conhecia princípios de liderança e tudo mais. Ele era um judeu preparado por um egípcio, pelos mestres egípcios, para ser um príncipe egípcio. Quando ele olha aos 40 anos, ele olha para o seu povo, ele diz assim: o meu povo precisa ser liberto. Quem melhor do que eu para executar esta operação de guerra? Então ele sai do palácio real, vai ao encontro do povo de Israel, esperando que o povo de Israel reconheça a liderança de Moisés, e assim ele retire pela força das armas Israel debaixo do poderio de Faraó. No primeiro momento, ele vê um egípcio batendo em um judeu, ele mata o egípcio. Depois, ele vê dois judeus brigando entre si, ele vai separar a briga e um dos judeus diz a ele: porventura você também quer nos matar como você matou o outro egípcio? Então naquela hora, Moisés chegou à conclusão que ele tinha sido descoberto daquilo que ele tinha feito. Se ele era príncipe de Faraó, e agora, se ele matou um egípcio, ele se tornou um traidor no Egito. E ele seria perseguido e morto. O que Moisés faz? Ele foge para o deserto. E lá ele permanece como pastor até 40 anos. Nessa condição de pastor, Moisés ele vai perdendo ao longo do tempo a chama da chamada que ele recebeu de Deus. Imagina, se com 40 anos ele não foi capaz de liderar o movimento para tirar Israel do Egito, ele não tem capacidade de fazer isso aos 80 anos de idade. Então ele olhou para a sua vida e ele viu que a vida perdeu sentido para ele. Qual é a condição de Moisés aos 80 anos? É alguém que é miserável, alguém que é pobre, é miserável, é cego e é nu. Por quê? Porque ele falhou no chamado de Deus para a vida dele. Ele não teve capacidade de executar o comando de Deus. A igreja de Laodiceia, ela passa por um drama semelhante. Ela, na força do braço, tenta executar a obra de Deus. Só que ao mesmo tempo que ela executa a obra de Deus, ela liquida com a obra de Deus, ela mata a obra de Deus. Ao mesmo tempo em que ela entende que ela está fazendo ou promovendo o reino de Deus, ela está trazendo o reino do mundo contra o reino de Deus. Em que condição? Por exemplo, a igreja de Laodiceia, porque ela se acha grande, rica e abastada, ela se acha no direito de formar um partido político e de influenciar as decisões no Congresso e de fazer deputados, senadores, governadores, presidente, vereadores, políticos, cristãos, para que mediante o envolvimento com a política ela consiga criar leis favoráveis que lhe dê boa vida na terra.
O que a igreja está enxergando? Ora, nós temos que implantar o reino de Deus na terra. O reino de Deus envolve uma política cristã. Uma política cristã envolve colocar cristãos dentro da política. E nesta lógica humana, porque não é a lógica divina, ela vai buscar no Estado o poder para executar a obra de Deus. Resultado, assim como Moisés mata o egípcio, e quando ele tem que resolver briga entre irmãos, ele é obrigado a fugir, a igreja, olhando sob essa ótica, fracassa no seu intento. Aí vem Moisés e pede para o Senhor ensinar ele a contar os seus dias. E ele diz primeiro, ele diz, olha, os nossos dias se passam na tua ira. Verso 9. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Ora, dê uma olhada na situação de Moisés. Ele perdeu 40 anos no deserto. Com 80 anos, ele faz esta oração. E ele olha, e nessa oração, ele diz, acabou. A minha vida se extinguiu. Ele diz aqui, que a vida de um homem, os dias da nossa vida, sobem a 70 anos. Ou, em havendo vigor, a 80 anos. Neste caso, o melhor dele é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Era como ele se via. A vida dele estava exaurindo, se extinguindo. Tudo aquilo que ele tinha tentado fazer pelo seu esforço humano estava dando em nada. Ele não conseguia alcançar os propósitos divinos. E aí ele faz, no Salmo, ele escreve, tu os arrasta, dizendo do homem, na torrente. Quer dizer, a chuva leva embora, como enxurrada. E aí ele diz assim, são como um sono. O homem, ele compara o homem. O homem é como a relva que floresce de madrugada. De madrugada floresce, viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Como ele viveu este período todo, ele viveu no deserto, o que ele encontrou no deserto? No deserto tinha sarsas. E muitas daquelas sarsas, quando pegava fogo, virava pó. E de tanto ver sarça virando pó, Moisés chega à conclusão, a nossa vida é como a sarça. Quando o fogo vem, consome e acaba ela. Ela se perde. Então, ao se perder, Moisés estava dizendo, eu perdi a minha vida. Os anos se passaram e agora o que me restou é canseira e enfado, aos 80 anos de idade. Depois de feita esta oração, ele vê uma sarça. E essa sarça, diferente das sarsas que ele conhecia, pegava fogo, mas a sarça não se consumia. Aquilo era diferente para ele. Como é que uma sarça pega fogo e não se consome? Ele chega naquele lugar e aí Deus diz, tira a sandália dos teus pés porque a terra que você está pisando é santa. E Deus diz a ele, agora você vai, no poder de Deus, libertar o povo. E ele liberta o povo e a vida dele, que ia se acabar aos 80 anos, ele vem a falecer aos 120 anos. Ou seja, Moisés, ele passou 40 anos achando que era alguém. Passou 40 anos descobrindo que não era ninguém. E depois passou mais 40 anos entendendo que Deus pode fazer com quem não é ninguém. Esta é a visão que Deus transmite à igreja de Laodiceia. Ele diz, abstém de executar ações no poder da força humana, da sabedoria humana, dos conceitos humanos. E entra nas Escrituras, aprenda os princípios divinos, confia nos propósitos de Deus, se submete a confiar
na sustentação de Deus, na providência divina, e exerce a tua fé. E aí, essa igreja está comprando ouro refinado pelo fogo. Ela está colocando a sua fé em prova e ela está percebendo que Deus está agindo em conformidade com a fé que ela está executando. Esse é o chamamento da igreja de Laodiceia. E se ela faz isto, ela entende que toda aprovação é como uma fornalha de aflição que está expurgando dela a atitude própria do homem natural, e está trazendo para ela elementos da fé. O que ela vai fazer em seguida? Vestiduras brancas para te vestires. Ela vai comprar vestiduras. Como que ela vai comprar? Sem preço e sem dinheiro. Ela vai se dobrar de joelho e clamar a misericórdia de Deus. Ela vai se lavar no sangue do Cordeiro. Ela vai buscar o fluxo da graça de Deus. Ela vai perceber aquilo que Pedro teve que perceber. Quando Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Quando você se converter, confirma teus irmãos. Então ela passa por essa conversão no meio da prova. Ela descobre a sua necessidade e carência de Deus. Ela busca a presença de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por quê? Porque ela descobriu que ela tinha que, em primeiro lugar, colocar as suas vestes brancas. Ela primeiro tinha que se posicionar na presença de Deus, para que a sua vergonha não fosse manifesta. Qual é a vergonha? Resolver as provas da vida sem o uso da fé, mediante o poder do Espírito Santo. Isso é que deixa o indivíduo nu. Ele não consegue realizar a vontade de Deus por meio da fé, mas ele quer tratar de forma humana os problemas divinos. Dora, seja bem-vinda. E aí, se ele compra o colírio para ungir o olho, o que é o colírio para ungir o olho? Veja só. Quando Deus dá uma promessa a Agar, Agar era serva de Sara. Abraão recebeu uma promessa de ter um filho. Sara, entendendo que ela era estéril e o filho não podia vir do ventre dela, ela oferece a serva Agar em lugar para cumprimento da promessa de Deus. Olha só, o homem achando um jeito de resolver o propósito divino. Se ela tivesse tão somente esperado em Deus, como de fato aconteceu, ela teria sido curada da sua esterilidade, ela teria o filho e Agar não seria história. Mas como ela achou que podia ajudar Deus, ela criou um problema que se agrava até hoje, que é o problema do Oriente Médio. Agar tem um filho de Abraão chamado Ismael. São os ismaelitas que vão chegar hoje daqueles povos, de algum daqueles povos, não vou citar qual para não errar, mas algum daqueles povos do Oriente Médio. Ok. Mas quando Agar, que já tem agora um filho de Abraão, ela é expulsa da casa por Sara, ela vai para o deserto. E chega num determinado lugar que ela percebe que acabou a água, o filho dela está chorando de sede, e ela, para não ver o filho morrer, coloca ele debaixo, parece que de uma palmeira. Ela vai à distância de um tiro de flecha para não ouvir o choro do bebê, para deixar o bebê morrer, para depois voltar até lá e enterrar a criança. Ela tinha perdido a esperança, ela estava no meio do deserto. Volta aqui para a igreja de Laodiceia. Ouro refinado pelo fogo. Como é que o ouro é refinado pelo fogo? Quando nós estamos submetidos a uma provação, seja ela a natureza que for,
pode ser na área profissional, no relacionamento da família, no meio dos irmãos na igreja, consigo mesmo, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de provação. Você tem dois caminhos. Ou você resolve esta prova por tua força humana, ou você resolve essa prova usando da fé. Agar, ela não estava usando da fé. Ela colocou a criança para morrer e se afastou esperando a hora. De repente, chega um anjo diante dela. E quando o anjo chega diante dela, ele diz: Sara, Agar, por que você está chorando? Ela diz: a criança está passando sede, vai morrer. E o anjo diz: mas Deus tem uma promessa para aquela criança. Ela será uma grande nação. Vá até lá, pega a criança e vai embora. Observa que o anjo não falou nada de água. O anjo não falou nada de como ela iria matar a sede da criança. Mas o fato é que, terminado o anjo de dizer aquelas palavras, a Bíblia diz que os olhos de Agar se abriram e ela viu do seu lado um poço de água. Ela ia deixar a criança morrer com um poço de água do lado dela o tempo todo. Unja com colírio os teus olhos para que veja. E quando o homem está em estado de pressão, quando ele está passando por provação, quando ele não consegue acionar a sua fé para Deus equacionar o problema junto com ele, ele perde a capacidade de ver. Ele não consegue mais ver as oportunidades que passam diante dele. Ele não consegue mais ver que Deus diz assim: não vem sobre vós tentação que não seja humana. Fiel é Deus que dá o escape. Ele não consegue enxergar esse escape. Por quê? Ele está cego. E aí o Senhor vem e diz: aconselho-te que compre de mim colírio para que os teus olhos vejam. Então nós precisamos de colírio. E aí o Senhor vem e diz: eu repreendo e disciplino a quanto amo. Aí vem alguém e pergunta: César, como que Deus pode disciplinar alguém? Deixe-me explicar. Toda provação que nós passamos é um modo de Deus nos disciplinar. Agora, o que é essa provação? Já foi dito. Quando Deus permitiu Adão cair, quando Adão caiu, Deus colocou sobre ele aquilo que a gente chama de maldição. A terra produzirá espinhos e abrolhos. Ou seja, a terra, viver no planeta Terra é viver num ambiente de prova. Tanto para o homem natural, quanto para o homem espiritual. A diferença é que o homem espiritual discerne a prova como uma correção divina. A prova, ela pode ser diretamente uma correção divina, ou ela pode ser tão somente não uma prova, não uma disciplina, mas tão somente uma convicção divina de que o indivíduo submetido à prova vai permanecer fiel. Como assim? É o caso de Jó. Quando Jó é submetido à prova, Deus diz a Satanás: está vendo Jó? Homem fiel. Quando Jó é submetido à prova, ele dá prova da sua fidelidade. Ele diz: nu eu vim ao mundo, nu eu voltarei, o Senhor seja louvado. E não saiu nenhuma palavra contra Deus em todo aquele ambiente de prova que Jó estava passando. Quando a prova se prolongou muito mais tempo do que Jó pensava que aquela prova duraria, afetando a sua saúde, ele começou a tentar entender o que estava acontecendo com ele. E quando ele entendeu, ele percebeu que, de fato, ele não tinha como entender o que estava acontecendo com ele. Ele tinha tão somente que confiar em Deus. Porque o erro dele foi não esperar o tempo suficiente para ver o livramento do Senhor. E aí ele reclama num determinado tempo. Mas ao final ele diz: agora os meus olhos te veem. Quer dizer, naquele momento entrou colírio nos olhos dele.
Ele percebeu que aquela prova que estava colocando, aprovando a sua fé, estava também trabalhando, disciplinando o seu espírito, para que ele permanecesse firme na fé. Então, ao mesmo tempo em que ele estava aprovado, ele estava sendo lavado, ele estava sendo purificado, ele estava sendo amadurecido. Ora, eu repreendo e disciplino a quanto eu amo. E aí vem a palavra do Senhor: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, nós, aqui nesse ambiente da igreja de Laodiceia, que é um ambiente que vive a vida resolvendo problemas sem recorrer à Bíblia, é uma situação que ele não consegue olhar para dentro de si e mudar a sua atitude. Deixe-me colocar para você entender o que eu estou falando sobre ser zeloso e arrepende-te. Quando eu leio a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus da seguinte maneira: eu me converti aos 18 anos de idade. Dos 18 anos de idade para frente, eu sou homem espiritual. Dos 18 anos de idade para trás, eu sou homem natural. Ok? A linha divisória, 18 anos de idade. Depois que eu me converti, depois dos 18, eu comecei a ler a Bíblia. E nós temos que ler a Bíblia santificando aquilo que ler. O que é santificar? Manter uma certa distância. Aqui está a Bíblia, aqui estou eu. Eu tenho que saber se eu vivo o que a Bíblia diz que eu tenho que viver. Se eu não viver, eu tenho que pedir a Deus uma correção de rumo. Porque eu não posso viver uma vida que não corresponde àquilo que a palavra de Deus me instrui. Então eu fui ler o que está escrito aqui: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Deixe-me ver aqui. Em segurança. Eu estou pegando uma tradução corrigida. Aquela tradução que eu estava lendo é a tradução atualizada. Depois eu explico por que eu vou mudar a tradução. Então note o seguinte: eu disse que eu me converti aos 18 anos de idade. O texto está dizendo: em paz eu me deito e durmo, porque o Senhor me coloca em segurança. O meu drama, o meu problema é que depois dos 18 anos eu dormia em paz. Antes dos 18 anos eu também dormia em paz. Em outras palavras, todas as vezes que eu deitava na cama eu dormia. E nenhuma preocupação do dia me fazia perder o sono durante a noite. Ora, se aos 18 anos para frente eu durmo igual aos 18 anos para trás, então este versículo que eu estou lendo não se aplica na minha vida. Porque não existe diferença entre o antes e o depois. Então todas as vezes que eu lia esse versículo, eu dizia para o Senhor: Senhor, eu entendo que esse versículo não se aplica na minha vida, porque eu não vejo diferença entre antes dos 18 anos e depois dos 18 anos. Então o Senhor precisa me explicar. Isso eu orei aos 19 anos para frente. Eu me converti aos 18. Quando eu cheguei aos 36 anos, olha só, 18, 36 anos, um dia eu estava no culto
E eu ia dar um estudo bíblico naquele dia, e o pastor falou: eu vou ler um texto bíblico e depois eu passo a palavra para o César e ele vai pregar. Então eu peguei a minha Bíblia desse jeito e pensei comigo: eu vou abrir a Bíblia no meio, e aí a hora que o pastor escolher o texto, eu vou rapidamente para o texto que ele vai citar. Quando eu abri a Bíblia no meio, eu li: e de trás das portas e das ombreiras põe os teus memoriais, porque há outros mais do que a mim te descobres, e sobes, e alargas a tua cama, e fazes concerto com eles, ama a sua cama aonde quer que a vês. Quando eu li esta palavra, você ama a sua cama aonde quer que a vê, eu entendi que Deus estava me revelando por que eu sempre dormi bem, antes da minha conversão, depois da minha conversão. Qual era a razão de eu dormir bem? Eu tornei a minha cama o meu ídolo. Você ama a sua cama aonde quer que você a encontre. Quer dizer, eu olho para a cama, já estou dormindo. A cama se tornou o meu ídolo. Naquela noite, eu falei à igreja que eu estava abalado com o que eu tinha lido, mas como eu não tinha entendido, eu ia dar o estudo que estava no caderno de estudo, anotado, entreguei o estudo, e que quando eu voltasse para casa, eu ia tentar entender o que Deus estava dizendo. E eu comecei a ler o texto, e aqui diz: mas você ama a sua cama onde quer que a vê, e continuei a leitura, e cheguei no verso 17, de Isaías 57. Pela iniquidade da sua avareza me indignei. Eu disse: Deus, o Senhor está dizendo que eu amo a minha cama aonde quer que eu a veja. Agora, lá na frente, o Senhor está dizendo que o pecado que eu estou cometendo é o pecado de avareza. Eu não vejo nexo entre avareza e cama. Eu não consigo entender o que a cama tem a ver com a avareza. Eu não me convenço desse pecado. E aí eu pensei comigo: eu acho que eu não entendo o significado da palavra avareza. Eu peguei o dicionário e fui procurar o significado da palavra avareza. E o significado da palavra avareza é o que é: apego às coisas materiais. Ah, tudo bem, eu me apeguei à cama, como que eu vou entender isso? Não dá para entender. Então eu não consegui ainda, mesmo sabendo que apegar à cama podia ser um ato de avareza, era muito difícil fazer essa relação. Mas eu continuei lendo a explicação da palavra avareza, e ali estava dizendo: avareza tem por sinônimo esganação. Esganação era uma palavra que eu nunca tinha ouvido. E eu fui procurar no dicionário o que é esganação. E a palavra esganação é morte por sufocamento. Quando eu li esganação é morte por sufocamento, eu entendi. Eu entendi uma relação. Qual era a relação? Antes da minha conversão e também depois da minha conversão, acontecia um fato que se repetia de tempo em tempo. O fato era este: antes da minha conversão, eu deitado na cama, quando eu ia pegando no sono, eu via como se fosse um espírito maligno vir contra mim, e quando ele vinha contra mim, eu acordava assustado. E eu achava que era uma coisa de assombração, que entrava no meu quarto e me assustava. E aquilo se repetia. Depois da minha conversão, acontecia igual. De tempo em tempo, vinha um espírito maligno, e quando ele ia levar a mão na minha garganta, agora eu, homem espiritual, ao invés de acordar assustado, eu acordava orando: eu te repreendo em nome de Jesus, e aquele espírito ia embora. E aí aquilo me levantou uma pergunta: por que razão eu estou dormindo e vem um espírito maligno para me enforcar e me matar sufocado?
E aí eu me lembrei de outro fato. Eu me lembrei que em todos os anos até aquele dia, quando eu punha o carro na estrada, a qualquer hora do dia, cedo, tarde ou à noite, com 1 hora de volante, me dava sono e eu tinha que parar de dirigir de tanto sono que eu tinha. Na cidade não, mas na estrada, aquele barulho zum me dava sono. Aí eu pensei, pera lá, se eu dormir no volante de um carro, é provável que eu possa me acidentar e morrer porque eu dormi. Então por que tem um espírito maligno querendo me matar comigo dormindo? E aí eu me lembrei. Quando eu era pequeno, a minha mãe me dizia: se você quiser ter boa saúde, durma bem. E nessa frase da minha mãe, a cama se tornou meu ídolo, porque a cama se tornou fonte de saúde para mim. Ou seja, se eu quero ter boa saúde, eu devia dormir bem. Então eu sempre dormi bem e eu tinha boa saúde. Eu liguei uma coisa com a outra. Acontece que a saúde vem de Deus, não vem da cama. O bom sono é necessário, mas não é a cama que dá saúde. A saúde vem de Deus. E ali, naquela frase, eu transformei a cama no meu ídolo. Então eu dobrei o meu joelho, confessei o meu pecado, e depois, isso foi na noite de quarta-feira, de quarta para quinta, eu disse: eu nunca passei 24 horas sem dormir. Eu fiquei até o final, eu fiquei quinta a noite inteira, eu fiquei quarta a noite inteira acordado, trabalhei na quinta-feira. Eu disse: eu nunca fiquei 2 dias sem dormir. Fiquei a noite inteira andando em casa acordado sem dormir. Trabalhei normal na sexta-feira. Eu disse: eu nunca fiquei 3 dias sem dormir, porque minha mãe dizia quando pequena, quando ela trabalhava, tinha vezes que ela ficava 2 noites sem dormir. Eu nunca tinha passado por uma coisa como essa. Fiquei mais uma terceira noite sem dormir no sábado, e eu só fui dormir sábado 7 horas da noite. Hoje eu sou normal. Hoje, se eu estiver preocupado, eu perco o sono. Eu passo a noite inteira acordado e não consigo dormir. Significa que para dormir, como o salmista está dizendo, eu tenho que confiar em Deus. Porque se eu não confiar em Deus, eu vou perder o sono. Eu sou normal. Antes não. Antes eu podia perder o negócio, mas eu não perdia uma noite de sono. O que eu estou dizendo? É que quando a gente diz arrepende-te, a relação entre o pecado e as causas não é tão simples assim. Como que eu ia me lembrar que uma frase da minha mãe a respeito de dormir bem para ter saúde podia transformar a minha cama num ídolo? Como é que eu ia fazer esse nexo causal? É por isso que tem a oração no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que significa? Ora, se eu pedir para Deus me sondar, Ele vai mostrar qual é o caminho mau. E aí vem o drama. A gente não gosta de ser disciplinado. É por isso que o livro de Provérbios diz que a disciplina é a correção da vida. Ou seja, aquele que se deixa disciplinar é aquele que tem vida com Deus. Porque ele aprende de uma situação existencial e encontrar princípios da palavra de Deus que lhe permite andar com Deus de forma consciente. Ou seja, eu comecei a me preocupar aos 19 anos, 20 anos, com aquele versículo e dizendo: Senhor, eu não vejo a aplicabilidade desse versículo na minha vida. E eu sustentei aquela oração de 18, 28, 38, 36, 38 dá 20 anos, dá 18 anos, né? Eu sustentei a oração por 18 anos até que Deus me revelou a palavra. Isto é, usar a fé mediante a revelação do Espírito Santo para entender os propósitos de Deus e dirigir os caminhos de Deus, governado pela palavra de Deus e não pelo nosso conhecimento natural. Então, esta é a situação da igreja de Laodiceia.
ela está sendo chamada a sair dos mecanismos humanos para equacionar problemas na terra, para buscar sabedoria divina para solucionar as coisas que estão diante dela. É por isso que Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Deus não lança em rosto, ele dá liberalmente. E lá na frente, na sequência, Tiago vai falar da necessidade de sermos provados para sermos aprovados. Portanto, qualquer situação que nós experimentamos no planeta Terra são oportunidades de Deus para nós acionarmos a chave da fé e, se necessário, nos arrependermos por estar por tanto tempo agindo pelo esforço humano e não baseado no poder de Deus. Com isso, nós terminamos a nossa live de hoje. Espero você amanhã às 20 horas em ponto, se o Senhor assim nos permitir, para dar continuidade a essa carta da igreja de Laodiceia e também olhar para a parábola da rede que tem conexão com esta passagem da igreja de Laodiceia. Lídia, Dora, foi muito bom ter vocês aqui junto comigo. Que o Senhor possa lhes abençoar. E se você ainda não está me seguindo aqui no Instagram ou ali no YouTube, venha me seguir. Vamos tornar essa conta relevante para levar essa mensagem mais longe. E depois mande por aviãozinho este vídeo aos seus amigos. Me ajude a despertar o povo de Deus para que ele se coloque de pé e Cristo possa esclarecê-lo. Que o Senhor seja louvado e você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.